Bem-vindo ao Portal Costa Norte e hoje a gente está aqui na Trilha do Guaratuba. Temos dois pontos importantes para conhecer e aqui o Rafael com a gente que vai ser nosso guia. Tudo bem, Rafael? Fala, Matheus, tudo bom? Olá, pessoal, como vai? O que a gente pode esperar dessa trilha hoje? Bom, aqui na Trilha do Guaratuba é uma trilha que a gente vai passar por dois parques estaduais. Uma trilha bem bacana porque ela oferece uma estrutura para toda a família, né? Principalmente para quem é iniciante, né? Que quer fazer uma trilha de nível fácil. Tem opção de ir de bicicleta, temos banheiros aqui também. A gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês e é uma opção assim para toda a família, bem bacana. Então, recapitulando, quem quiser fazer essa trilha, como que precisa? Então, lembrando que as trilhas aqui dos parques, elas precisam fazer agendamento, reserva com os monitores ambientais credenciados. Nessa trilha aqui, agora, nessa época do verão, é possível conseguir fazer a contratação de um monitor ambiental aqui direto na porta da trilha, né? Acontece alguns plantões de monitores, né? Que a gente sabe que o pessoal, às vezes, não decidiu antes, aí um dia anterior quer fazer a trilha ou naquele dia, então a gente tem essa possibilidade aqui nessa trilha também. Beleza, então dá para vir em cima da hora e é uma trilha bem família. Sim, positivo, né? Vamos lá conhecer então? Aqui na Trilha do Guaratuba tem uma opção bem bacana que é fazer a trilha de bicicleta, né? Então a trilha aqui ao todo ela vai ter aproximadamente 8 km. Então ela tem uma extensão numa planície, né, que é a Restinga. Então a opção de ir de bicicleta ela é bem viável, né? Porque é um terreno muito fácil, né, da gente avançar com as bicicletas e a gente ganha tempo para ficar mais tempo lá nos atrativos, né? Aproveitando lá o Poço do Limão e a Cachoeira do Guaratuba. É uma pedalada bem gostosa? Bem bacana, a gente vai poder mostrar agora. Entendi. Tem inclinação em algum momento? É sempre... O trecho da bicicleta é todo plano, é bem tranquilo. Ótimo. Aqui é logo o início da trilha, né? Então quem chega aqui já encontra aqui essa estrutura. O Júnior, que é o responsável aqui, né? Ele vende algumas guloseimas, alguns lanches, né? Repelente, que são coisas que é importante a gente ter na nossa bolsa, né? No passeio. E que às vezes as pessoas esquecem, né? Então acaba ajudando bastante. Aproveitando que você falou nisso, o que é preciso trazer para essa trilha? Como é necessário estar vestido? Aqui ó, do jeito que eu tô aqui já é uma boa dica, né? Principalmente agora, nessa época do ano, a gente tem uma grande explosão, né, de reprodução de insetos. E aqui nessa trilha a gente tem a mutuca, que é um desses que acaba atrapalhando um pouquinho a experiência, porque algumas pessoas a gente vê que fica muito incomodado. Nessa época do ano a gente tem muitas pessoas que frequentam aqui a Trilha do Guaratuba. Sim. Então vamos imaginar muitas pessoas ao longo de 2 dias do fim de semana entrando ali para mergulhar com protetor solar, com repelente, tem um impacto naquele local também. Sim. Então para nós é muito importante a gente ter esse diálogo com os visitantes para a gente tentar manter o equilíbrio aí, inclusive da visitação nas áreas naturais. E para aquelas pessoas que fazem uso de remédio controlado, é importante ter com você na sua bolsa, né? É muito importante a gente falar isso, que se a pessoa faz o uso de algum medicamento específico, ela precisa ter com ela para ela poder fazer uso em caso que ela tenha alguma crise, né? Então bora lá? Vamos lá, começamos agora a nossa aventura. Bora. Valeu, Júnior. Valeu. Vamos fazer uma breve parada aqui, que tem uma curiosidade que eu quero mostrar para você. Bom, a gente estava por aqui, né? Tá. Bom, aqui a gente está bem no início da trilha, a gente tem uma área aqui alagada
E nesse local a gente tem a presença de uma planta muito curiosa, que ela é uma planta insetívora, é da família Drosera. Então ela tem uma estratégia que é soltar uma mucilagem, né? Uma gosminha que cola o inseto quando passa por aqui. Essas bolinhas brancas? É, Popularmente a gente chama de planta carnívora. exatamente, é o nome popular que a gente conhece, né? A planta carnívora, que a gente já viu em muitos desenhos, né? Sim. Tem várias espécies, na verdade, né? Essa é um tipo, né, que a gente tem aqui no parque. Aqui interessante também é que tem essa região bem alagada. Isso também faz parte, você estava falando mais cedo, faz parte da Restinga? Sim, exatamente. Aqui, então, nesse local, a gente tem 2 áreas alagadas e aqui é um pouco da característica desse ambiente que é a Restinga, né? A Restinga, ela tem essa característica de um lugar mais alagado, mais pantanoso, né? Então, aqui nesse começo da trilha, uma boa parte dela, como eu comentei, é um terreno plano, né? Então, a gente está aqui na planície costeira, que é essa floresta de Restinga. Então, você tem várias áreas alagadas ao longo desse caminho. A trilha em si, ela está um pouco mais alta porque ela foi aterrada, né? Então, a gente não tem trechos alagados nessa trilha, mas ao lado, aonde é o solo original, a gente consegue ver bem essa característica e também comentar com as pessoas, né? Bacana. E sempre essa areia meio branca, é muito parecida com a areia da praia, né? Sim, exatamente. É porque o mar já chegou até o pé da serra, né? A cidade ela foi feita em cima de uma floresta de Restinga, né? Então, todo aquele processo que a gente sabe que tem que fazer o aterramento. Então, inclusive, para a gente conseguir observar esses detalhes, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente usa, né? A lupa é uma delas. Você havia perguntado como fazer a observação, né? Tem muitas coisas que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Ô Rafa, aqui a gente já tem uma cara de selva, já tá diferente essa vegetação. Já mudou, né? Então, a gente ainda está dentro da Restinga, porém a gente já começa a ver uma mudança na vegetação que tem no chão dessa floresta e também na altura das árvores, né, que já começam já a se tocar lá em cima, né, e já deixa um pouco mais escuro o ambiente, né? Um pedaço bem bonito, por sinal. Sim, não, aqui é muito lindo. E aí conforme a gente vai subindo, vai mudando, né, e vai ficando cada vez mais evidente isso, né? Sim. Ó, aqui é a nossa outra parada aqui da trilha. A gente aproveita esse momento para mostrar aqui aquela mudança, né, que a gente comentou lá no início da trilha. Então, se a gente reparar aqui, já não tem aquela presença massiva, né, de bromélias no chão. Isso dá uma condição que esse solo ele é mais aberto, né? Então, os animais de médio e grande porte, boa parte dos mamíferos vivem aqui, mas na Serra do Mar, né? E aí a gente também tem uma outra característica que é a presença de espécies arbóreas de grande porte, né? Então a gente tem árvores muito grandes, como essa aqui que é a copaíba. A copaíba é uma das árvores de grande porte que a gente tem aqui na Serra do Mar. E o interessante dessa espécie é que ela é uma dessas várias espécies que a gente tem que oferecem algum benefício, né, pra gente. No caso da copaíba, a gente tem o óleo, né, dessa árvore, que é muito utilizado, né, pelas pessoas, muito conhecido, e que também é legal quando a gente para aqui, a gente faz essa pergunta, fala, vocês já ouviram falar ou conhecem a copaíba? Eu tomo óleo em casa, todo dia de manhã, uma gotinha junto com água. Aí eu falei, já conhecem a árvore, já viram? Aí a gente para aqui e consegue mostrar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui também, certo? Então, uma coisa que a gente sempre comenta nos grupos também é que os parques, eles foram criados, né, com esse objetivo de conservação do local, mas a gente nunca pode esquecer que antes de você criar um parque, existiam comunidades que viviam naqueles locais, né? Sim. E aqui em Bertioga não é diferente, né? A gente tem a presença aí, né, dos caiçaras, dos ribeirinhos, dos indígenas. Então, isso aqui é um exemplo clássico dessa interação, né, do ser humano com a natureza, que se for feita de forma, né, inteligente, ela dá para ser benéfica, né? Sim. Então, aqui a gente identificou que foi feito um furo, né, nessa árvore para poder extrair o óleo.
e a gente vê que inclusive a casca está queimando aqui, né? Porque é um óleo muito potente, né? O que se costuma fazer é tampar esse buraco para que ele não fique escorrendo e não cause, né, essa queimadura como a gente está vendo. Sentir, né, o aroma, se você conseguir colocar aqui o dedo, você vai sentir o cheiro. Gostoso? Né? Muito bom. A gente consegue sentir o cheiro e falar, né, sobre as propriedades medicinais dessa planta, né? Assim como várias outras, ela tem esse poder, né? Então, uma planta muito simbólica aqui da Mata Atlântica e que começa a ocorrer nesse ambiente aqui mais de serra, né? Bacana. Ó, aqui a gente já está muito próximo do final desse trecho que a gente faz de bike. Então, ali na frente a gente para, deixa as bicicletas e aí agora a gente vai para um segundo momento, que é percorrer a trilha caminhando para fazer o circuito das cachoeiras. Perfeito. Então aqui a gente chegou no trecho final da bike. Aqui à nossa esquerda é o caminho que a gente faz o circuito das cachoeiras, né? Poço do Limão e Cachoeira do Guaratuba. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui um lugar muito especial, que também faz parte aqui desse atrativo e que é uma opção também das pessoas poderem passar antes de ir para a cachoeira ou depois também de ter feito o passeio ali pela trilha. Beleza, nem sempre a pessoa que está pegando a trilha vai precisar pegar esse caminho aqui. Não, é uma opção, né? É um local que oferece uma estrutura com banheiro também, né? Com mesa para fazer piquenique, então é uma opção caso o grupo, né, queira fazer esse momento de parada. Beleza, mas isso eu preciso pedir lá no começo, antes de começar a trilha. Isso. Tem que fazer essa conversa com o Júnior, que é a pessoa que também faz a zeladoria desse local e a organização desse ambiente. Perfeito. Então, aluguei a bike e já decido se vou usar ou não. Exatamente. É um lugar que tem uma estrutura bacana. Vou poder mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aqui já é mais subida. É um pequeno trecho que a gente vai descer, subir. E aqui já foram plantadas centenas, né, de jussaras, desde esse local aqui até mais para frente. Certo. Então, daqui a alguns anos, com certeza vai ter um grande jussaral aqui. Então, essas pequenininhas aqui são todas jussaras. Sim, essas aqui são as jussaras, né? Ainda são jovens, mas já estão bem desenvolvidas, né? Estão se desenvolvendo bem. E muito provavelmente, boa parte delas aqui vão conseguir se desenvolver. Eu acredito que uma taxa muito alta das espécies plantadas aqui vão conseguir se desenvolver. Que bom, legal. Inclusive o nome aqui, né, o Rancho da Palmeira Jussara, né, por conta desse trabalho que está sendo feito mesmo, né? A gente sabe a importância dessa planta, né, dentro da Mata Atlântica. Ela é conhecida como uma espécie-chave. Então esse aqui é o lugar. Certo. É um ambiente bem bacana, né? Porque Sim, você tem uma estrutura para poder receber o grupo, fazer um café da manhã, um almoço. Aqui já aconteceram alguns encontros, né? Alguns deles, inclusive, com o Sesc Bertioga, que promove muitas saídas junto aos hóspedes, mas também alguns cursos com a comunidade, né? Como é de conhecimento. Então, aqui na Trilha do Guaratuba, a gente tem essa estrutura, né? Tem essa mesa para fazer o piquenique, você tem banheiros aqui dentro também, né? Então, é um local que está bem mais para dentro da trilha e que pode ser oferecido para os visitantes, né? Essa estrutura, esse ponto de apoio. Entendi. Então, também empresas que quiserem fazer evento de imersão, também podem escolher. Sim, é possível. É um local que já tem, né, esse tipo de estrutura exatamente para isso. E existe essa permissão também de fazer essas atividades aqui, o que é muito importante, né? É que isso aqui foi construído para ser uma base de apoio para a construtora que estava fazendo aqui as adutoras, para fazer a captação de água. Então aqui o pessoal provavelmente guardava equipamento, né? Cimento, enxada, pá. E os operários se reuniam aqui, né, nesse local em alguns momentos durante esse período de construção das adutoras. Depois, isso aqui ficou um pouco abandonado. E aí a comunidade local começou a utilizar essa área, né? Então, existem muitas histórias de pessoas que, inclusive, às vezes estão na trilha com a gente e falam: eu vim aqui antigamente, passar o final de semana com os amigos, né? E aí aquela coisa que eu já comentei anteriormente, o pessoal vinha para passar o fim de semana e fazia churrasco, fazia várias coisas que nos dias atuais não é compatível com a proposta do parque. Bom, aqui a gente está ainda, né, nessa área do Rancho da Palmeira Jussara. Como a gente consegue observar, aqui também foram plantadas várias espécies de jussara
E aí aqui tem um ambiente também bem amplo que dá para montar algumas barracas de camping, né? Os parques de Bertioga estão passando por esse processo de estudo para a implementação de novas atividades. O acampamento é uma delas. E essa trilha já é uma das trilhas que pode receber esse tipo de atividade, mas muito vinculado ao uso do rancho, né? Aqui fazendo um agendamento junto ao Júnior e ao Miguel, que são o pessoal aqui que cuida, né? Os responsáveis aqui da zeladoria e organização e também do trabalho com as jussaras, né? Eles que têm essa iniciativa e eles que estão fazendo toda a implementação, a execução e o monitoramento, né, do plantio dessas árvores aqui, que está fazendo essa recuperação ambiental nesse ambiente aqui, está ficando bem bacana. Tá lindo. Pra gente reforçar, o acampamento é permitido aqui nessa área, não na cachoeira. Isso, exatamente. A gente ainda está num processo de estudo de abrir novas áreas. Então aqui na trilha do Guaratuba a gente vai ter mais um local para montar barracas, a gente vai passar por lá também para mostrar, mas ainda não está liberado. Sim. É o único local nos parques de Bertioga que é possível fazer acampamento é aqui, por conta do Rancho da Palmeira Jussara, que já é um ponto de apoio. Então a gestão do parque entendeu que é um ambiente que já dá para fazer esse tipo de atividade de forma controlada, de forma sustentável, né? Então agora que a gente conheceu aqui o Rancho da Palmeira Jussara, a gente vai pegar aqui o caminho sentido ao Poço do Limão primeiro e depois a Cachoeira do Guaratuba. Beleza. Que agora a gente atravessa por cima, a gente consegue ver o rio aqui de cima e consegue ver a paisagem também de um outro plano, né? E aí tem quanto tempo já que tem essa ponte? Então, essa estrutura aqui, ela foi construída aproximadamente uns 2 anos, né? Caso aconteça alguma coisa, que aqui para nossa região é bem comum, são as cabeças d'água, né? Quando a gente tem uma chuva significativa lá no alto da serra e o aumento do nível dos rios aqui embaixo. Sim. Então pode acontecer da gente estar aqui no atrativo, tá chovendo lá em cima e a gente não perceber. E o aumento do rio acontecer rapidamente. Então com essa ponte a gente consegue fazer a evacuação dos grupos sem maiores problemas, né? Porque aqui o rio sobe bastante, inclusive chega aqui onde está a ponte. Sim. Porém a gente consegue fazer essa remoção do grupo com mais rapidez, né, e mais agilidade. Entendi. Essa ponte aqui especificamente foi feito um chamamento público para o estado de São Paulo, né, pela Fundação Florestal, para fazer estruturação de trilhas nas unidades de conservação do estado. Então bora lá continuar, porque tem coisas bem interessantes aqui nesse pedacinho aqui. Fechou, bora. Então nesse trecho aqui que a gente vai fazer o circuito das cachoeiras, é um local que a gente sempre reforça com os grupos a atenção, né? Porque a trilha é um pouco mais curta, então aqueles cuidados, né? Onde pega, onde pisa, porque agora a gente saiu daquele ponto que era uma antiga estrada mais aberta, né? Sim. Para uma trilha que é um pouco mais fechada, aí a gente tem que andar em filinha, né? Então tomar alguns cuidados. Sim. E é uma trilha muito bonita. Não, essa trilha é uma trilha bem gostosa assim, de se fazer, porque é uma trilha que não exige muito, né, assim, fisicamente falando. É a nível fácil, não tem muitos obstáculos. Sim. O que a gente percebe com os grupos é que o pessoal às vezes fica um pouco cansado da distância. Sim. Mas é um terreno plano, né? Então você não tem subidas, não tem muitos obstáculos para desviar, né? Igual as trilhas que a gente tem na Serra do Mar, por exemplo. Seguindo um pouco naquela linha do que a gente conversou sobre a estruturação da trilha, aqui a gente também tem um local que ficou muito bom, né? Antigamente a trilha seguia ali por baixo numa área mais alagada. E existia um risco muito grande, né, de escorregão, de torção. E aí que entra esse trabalho nosso, né, dos monitores ambientais de entender, né, os lugares que é necessário fazer essas melhorias. Sim. Então antigamente a nossa trilha vinha ali por baixo, a gente tinha que passar no meio aqui dessa área alagada,
Então até o ambiente mudou a partir desse novo ponto de vista, né? Que ficou aqui mais de cima, dá pra gente ver melhor o ambiente, né? Certo. E aí você tinha tanto uma dificuldade das pessoas e um risco de acidente, mas também um impacto dessa área, né? Sim. Porque existia o pisoteio ali. E hoje a gente consegue ver o riachinho correndo livremente, num lugar que antes era conhecido como o alagado, hoje a gente vê num outro plano, né? Sim. E com certeza tem muitas espécies que vivem nesses pequenos riachos, né? Então não tem mais o impacto do pisoteio ali, gerou a segurança aqui, né? Com esse deck, essa ponte aqui, para as pessoas poderem caminhar mais, né? Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente deve pensar na forma ampla da palavra, não só para o cadeirante, a pessoa que tem alguma mobilidade reduzida, mas também a criança, né, o idoso, a pessoa que é um pouco mais obesa, que às vezes não pratica tanta atividade, mas ela quer fazer uma trilha. Sim. E essa trilha ela é ideal para todos os perfis de pessoas, todas as faixas etárias, né, uma trilha bastante inclusiva. Sim, uma coisa que eu achei interessante é que, apesar de ser uma intervenção humana no meio da floresta que a gente está, é uma intervenção que ainda assim protege a natureza. Sim, sem dúvidas. E eu acho que é a característica da construção também, né? Sim. A gente sempre dá preferência para o uso de materiais que tenha uma conexão com esse ambiente. Então, melhor usar madeira do que usar ferro, Sim. concreto. Então, a maioria das estruturas, né, que a gente tem no parque, a gente usa esse tipo de material, né? Até para combinar, né, mais com esse ambiente aqui, né? Perfeito. E aí aqui na frente a gente tem o pórtico, que é esse local que determina o limite dos dois parques. Então a gente instalou essa placa para que as pessoas, ao passar por aqui, elas saibam que aqui é a divisa dos dois parques, né? Então aqui a gente está deixando, né, o Parque Estadual da Serra, Parque Estadual da Restinga de Bertioga, e a gente está entrando aqui no Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Bertioga. Bacana. Então, a partir desse momento, a gente está entrando no segundo parque estadual aqui desse passeio, né? Bacana. Vamos lá? Bora. Aqui é aquela casinha, ponto de apoio lá para o acampamento. Bacana. Também foi feita pela empresa que ganhou o chamamento público, né, e construiu a Ponte Penso lá atrás. E a ideia de fazer esse ponto aqui é para que seja um ponto de apoio para a atividade de camping, que vai acontecer aqui nesse ambiente. Um kit de primeiros socorros mais completo, né, porque a gente carrega a nossa mochila, né, com lanche, com água, com kit de primeiros socorros, né, obviamente, mas você tem alguns itens que seria necessário colocar num lugar. Por exemplo, uma maca rígida. Sim. Eu tenho uma maca na minha bolsa, é aquela de dobrar de tecido, né? Mas é bom ter uma maca rígida, é bom ter um colar cervical. Sim. Alguns itens que a gente poderia usar esse ambiente para deixar aí, caso aconteça alguma situação, a gente ter próximo para ajudar, né? E que é um ponto estratégico, a gente não está tão longe de onde a gente deixou as bicicletas e da metade do caminho. Exatamente. E aqui, muito em breve, né, estamos nessa expectativa que em breve seja liberada essa atividade de acampamento. A gente sabe que tem muitas pessoas que gostam, né, desse tipo de atividade, então a gente está aí trabalhando com bastante dedicação junto à gestão do parque para poder muito em breve liberar essa atividade e poder receber os grupos aqui também. Hoje já tem alguma coisa aqui na cabana? Não, atualmente ela não vem sendo usada, mas como agora vai começar, né, a alta temporada, provavelmente a gente tenha algum movimento aí junto ao parque para poder começar a utilizar, né? Então, por exemplo, a banana a gente sabe que foi um dos ciclos econômicos com bastante expressão aqui na cidade, né? Então a gente encontra aqui, mas a gente tem uma outra espécie aqui, essa já nativa, né, e que também teve algum movimento de produção aqui na cidade, que é o cacau. Né? Esse aqui é o cacau, a gente não está com nenhum agora, mas você tem algumas cascas aqui no chão, né, que é do fruto. Sim. Né? Claro. E a gente teve aqui em alguma época, né, algumas fazendas que também tiveram essa iniciativa, né, de plantar
esse tipo de espécie para produção. Isso aqui é o último trecho antes da gente chegar no Poço do Limão. É uma das paradas, né, obrigatórias aqui da nossa trilha. O momento da gente poder mergulhar, se refrescar, fazer um lanche. E aí a trilha já vai percorrendo aqui, né, a margem do rio. Sim. Já vai fazendo esse sonzinho agradável. E é uma trilha que é um pouquinho mais fechada, né, daquele primeiro momento que a gente estava com as bicicletas. E inclusive dá essa sensação da gente estar sendo abraçado pela floresta, né? Sim. É um trecho que também já tem umas raízes, então é importante tomar cuidado. Sim. É sempre aquela recomendação que a gente faz lá logo após a travessia da ponte, né, para as pessoas caminharem com mais atenção, porque aqui você tem muitas raízes expostas. Então aqui estamos, Poço do Limão. E aí? Então, eu mergulhei e percebi que ali no meio é bem fundo, né? Tem aquelas folhas ali, realmente é bem fundo. Quais são os tipos de segurança que tem para quem vem para conhecer, para mergulhar? Então, quando a gente chega aqui com o grupo, a gente faz aquela recomendação, né, que é padrão. Sempre quando a gente chega num local, num atrativo, a gente apresenta a história, comenta um pouquinho, faz alguns combinados e passa algumas informações. Aqui nesse local, uma informação que a gente passa é sobre a profundidade. Aqui, para quem não sabe nadar, é um local que oferece risco. Muito por conta disso, a gente tem essa boia de salvamento, né? Sim. Que acaba sendo um item de segurança. Então, caso aconteça alguma eventualidade com alguém que não sabe nadar, a gente consegue fazer o resgate rápido. Porque aqui no meio do poço é um local que é bem profundo assim, tem 3, 4 metros de profundidade, né? Deu para sentir. Então é um lugar que a gente sempre chama atenção pro pessoal tomar bastante cuidado. E agora a gente vai seguir para a cachoeira. Vamos lá? Bora. Depois do mergulho, estou até animado. Local onde a gente faz uma parada para o pessoal mergulhar.
Dá para entrar pelo contato através do telefone, que é 996065020, ou chamar pelo Instagram também, que é o Cheiro da Terra Caiçara, lá no Instagram. Curte, compartilha e comenta.